Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que é totalmente dedicado ao seu crescimento interior, ao seu aprimoramento e ao aumento da sua quantidade de luz nos seus corpos físico, mental, espiritual e emocional. Esse aumento de luz faz com que você se aperfeiçoe cada dia mais, faz com que você consiga alcançar o seu estado consciencial de quinta dimensão e te ajuda a trilhar o seu caminho ascensional, se esta for a sua vontade, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda novamente e vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso tema que estamos desenvolvendo e estudando mais aprofundadamente neste ano, que é o tema da ascensão, nós vamos trazer na aula de hoje algumas atitudes que diminuem a sua luz e que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? São atitudes que a gente tem no nosso dia a dia e muitas vezes nós não temos noção do quão prejudicial são essas atitudes, tá? Eu estou trazendo essa videoaula de hoje para vocês, para mostrar para vocês o seguinte: quando a gente opta, quando a gente escolhe trilhar o caminho da ascensão, o caminho da espiritualidade, a gente precisa ficar bastante atento à quantidade de luz que a gente vai acumulando e guardando nos nossos corpos, exatamente para que ela forme um momento, uma quantidade significativa capaz de fazer a conexão consciente com a nossa parte mais superior, com a nossa parte mais divina, que está na quinta dimensão para cima. Então a gente precisa gerar uma certa quantidade de luz para que a gente possa fazer esse contato consciente e ali continuar a nossa evolução. Se a gente não tem uma quantidade suficiente de luz ancorada no nosso corpo físico, a gente não consegue fazer esse contato consciente, tá? E aí a gente às vezes fica patinando no caminho espiritual, Às vezes a gente acha que está caminhando, mas o nosso coeficiente de luz ainda não é suficiente e por não ser suficiente a gente não consegue caminhar, tá? Então muita gente acha que está caminhando, mas se a gente for analisar o coeficiente de luz de determinada pessoa, a gente vai perceber que isso não está ocorrendo, tá? E aí, gente, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa tomar conhecimento das atitudes que fazem a gente perder energia, para a gente eliminar de uma vez por todas essas atitudes, tá? E aí a gente vai conhecer também atitudes que ajudam a preservar a nossa luz. Então, nós temos duas tarefinhas na aula de hoje: conhecer as atitudes que drenam a nossa luz e começar a eliminar essas atitudes, transformar uma atitude negativa em outra que seja positiva, para que a energia não se perca e também para que ela fique armazenada, tá bom? Isso faz com que nós tenhamos uma mudança de atitude gigantesca, tá? Quando a gente descobre essas atitudes que acabam tirando a nossa luz e transformamos por atitudes que preservam a nossa luz, nós temos uma transformação muito grande na nossa vida. Nós mudamos nossos hábitos, nós mudamos nossas escolhas, nós mudamos nossa maneira de enxergar as situações que chegam até nós, tá bom? Então, no próximo slide, nós vamos começar a conhecer essas atitudes. Vamos lá. Então, aqui eu trouxe para vocês, algumas atitudes que drenam a sua luz, tá? Essas atitudes, gente, elas não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas de subatitudes, tá? Então, nós temos aqui algumas atitudes que são, assim, bem gritantes, que a gente consegue perceber com bastante clareza, mas existem alguns derivados dessas atitudes que costumam estar um pouco mais disfarçadas, no nosso comportamento, no dia a dia, mas quando a gente consegue perceber a raiz dessas atitudes, a gente consegue também eliminar os seus derivados, que
acabam drenando a nossa luz também. Então vamos lá. Primeira atitude que acaba com a sua luz, acaba com a sua energia, é a inveja, tá? E por que a gente tem inveja, gente? A gente tem inveja porque nós estamos polarizados no ego personalidade. O ego personalidade é que sente a inveja, não é você. Não é o seu lado divino. O seu lado divino não precisa ter inveja. Porque o seu lado divino sabe quem você é, sabe da sua potencialidade e não tem razão para ter inveja. Mas o ego não sabe, né? O ego ele se compara, o ego ele quer ter mais que o outro, né? Então ele começa a ficar invejando o que o outro conseguiu e tudo mais. Então, primeira atitude que você precisa eliminar da sua vida de uma vez por todas é a inveja, tá? E a inveja, gente, ela vem com um derivado, eu não coloquei aqui, mas eu vou comentar para vocês, que é a comparação, tá? Toda vez que você se comparar com alguém, você vai estar nutrindo essa atitude da inveja, e quanto maior ela for, menos energia você consegue guardar dentro de você, menos luz você consegue armazenar, tá? Até por isso que eu coloquei ela na primeira da lista. É uma das piores maneiras de você perder luz, de você perder energia, é através da inveja, tá? Depois a gente tem a raiva, né? Ela pode ser uma raiva contida, disfarçada, ela pode ser uma raiva que você explode, né? Que você joga tudo, bate em tudo, quer dizer, qualquer maneira que você expressar negativamente a sua raiva, ela vai estar dilacerando a sua energia, tá? Depois nós temos a intolerância. A intolerância também é um pouquinho derivado da raiva, né? Porque você tem aquela coisa mais assim, mais disfarçada, né? Que você não tolera uma situação, uma atitude de alguém, né? Ou você não tolera uma pessoa. Tudo isso é uma raiva um pouco mais assim camuflada, mas ela também não deixa de ser a raiva. Assim como a impaciência, tá? A impaciência é aquela coisa assim, aquela pressa, quer tudo na hora, entende? Se irrita com a pessoa que é um pouco mais lenta, se irrita com a pessoa que não te atende no momento que você quer, entendeu? Tudo isso, gente, são atitudes que o nosso ego é que está no comando, é que está desencadeando tudo isso, tá? Outra subcategoria também, né, da raiva é a agressividade, né? A agressividade, ela pode ser manifestada de várias maneiras, pode ser uma agressividade mais assim requintada, né? É aquela pessoa que fere a outra através de palavras que são dilacerantes, né? Aquela pessoa que fala de uma forma assim que vai ferindo o emocional da outra pessoa, vai ferindo o mental da pessoa, vai ferindo a sua integridade. Então tudo isso são atitudes em que o ego está no comando, tá? Nenhuma dessas atitudes pertencem à sua divina presença eu sou. Nenhuma. Inclusive a divina presença eu sou, ela não tem nem noção do que representa isso, porque não está dentro do padrão vibratório dela. Sem contar que essas atitudes deixam a sua frequência vibratória extremamente baixa. E extremamente baixa significa que você começa a atrair por magnetismo seres de baixíssima frequência, que acabam alimentando você nesses sentimentos, fazendo com que você tenha mais sentimentos desse, mais atitudes dessa, e aí a sua luz é quase nula, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de atitude, se é que você está comprometida com o seu desenvolvimento interior, né? Se você está comprometido e está querendo avançar no seu caminho espiritual, você precisa cuidar dessas atitudes, né? Para que você consiga eliminá-las de uma vez por todas e conseguir começar a guardar mais energia, guardar mais luz, tá? O medo é uma outra atitude que também
acaba com a luz de uma pessoa, porque o medo, gente, ele é o oposto da confiança, do amor, né? É o oposto da fé, entende? Então a sua divina presença eu sou não conhece medo. Toda vez que você tem medo, você diminuiu a sua luz. O medo e a falta de luz caminham juntas. Quanto mais medo você tem, menos luz você está vibrando. Quanto menos luz você está vibrando, mais sentimento de medo você vai ter. Então olha só como que trabalha essa questão da energia, tá? O medo, ele é mais assim, sutil, ele é mais camuflado, né? Às vezes a pessoa fala, ah, não é medo não, é precaução, né? Estou me prevenindo. Mas é uma forma de medo também. Porque se você confia, você não precisa ficar com medo de nada, né? O que faz a gente não ter medo é a nossa conexão com a nossa parte divina, com a nossa divina presença eu sou, atuando conscientemente, né? Porque eu falo para vocês, todo mundo tem divina presença eu sou, todo mundo tem essa conexão, mas ela não é consciente. Então, quando ela não é consciente, você não sabe que tem, você não sabe que está sendo amparado e assessorado. Então, aí você tem medo, né? É uma coisa do ego, porque o ego ele não tem aonde se fixar. O ego não tem aonde ele possa se ancorar. Ele usa a sua energia, ele usa a sua luz para poder se subsistir, mas ele não tem existência própria, né? É muito diferente da divina presença eu sou, que ela é autossustentada, né? Ela te provê tudo aquilo que você precisa. Então, se a gente quer ter uma conexão consciente com a divina presença eu sou, a gente precisa eliminar essas atitudes, tá? Então, o medo, ele acaba se transformando numa grande perda de energia, numa grande perda de luz, e quanto mais medo a pessoa tem, menos luz ela consegue armazenar e ela vai assim caindo vertiginosamente na sua frequência de luz, chegando ao ponto que nós colocamos aqui, que é a depressão. A depressão ela já é um medo extremo, né, enraizado dentro da pessoa, em vários níveis, tá? A depressão ela já começa a alcançar vários níveis mais profundos, tá? Da nossa mente, do nosso emocional, trazendo já sintomas físicos, né? Porque aí a pessoa já fica naquela lassidão, já fica naquela prostração, né? Já começa a ter perdas físicas, né? Já começa a se alimentar incorretamente, ou às vezes não se alimentar, começa a não se higienizar, né? Já começa a ter um quadro bem degradante. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não chegar nesse ponto, tá? E a dúvida também é uma outra atitude extremamente nociva, extremamente perigosa, porque a dúvida, gente, ela coloca em xeque a sua verdadeira identidade. É você duvidar de quem você é, né? Num nível mais profundo, é uma atitude que coloca você em dúvida. É como se você estivesse duvidando da sua divina presença eu sou atuante em você, gente. Então a dúvida, ela é perigosíssima, porque ela começa a anuviar a sua mente, não deixando você enxergar quem você realmente é, né? Então essas atitudes, elas acabam drenando a sua luz. E como é que isso acontece? Por onde que a nossa luz é drenada? A nossa luz é drenada pelos nossos chakras, tá? Porque essas atitudes, elas estão ligadas, tá? Assim, energeticamente aos nossos 7 chakras principais. Então, quando a gente tem alguma atitude dessa, provavelmente você vai ter um descompasso da energia que alimenta os seus chakras. Aí o seu chakra começa a girar ou de forma muito lenta, ou ele começa a girar no sentido contrário. Quando ele começa a girar no sentido contrário, ele começa a ficar muito aberto e perder energia, tá?
que a nossa divina presença eu sou, ela realimenta os nossos chakras, fazendo eles girar numa velocidade compatível com a vibração dela, começa a girar no sentido correto, tá? Então você é alimentado e recarregado. E quando você tem essas atitudes que eu citei aqui, os seus chakras eles giram numa velocidade menor, numa velocidade mais lenta, porque essas atitudes têm vibração baixa, e aí, conforme eles vão girando de uma forma mais lenta, eles acabam invertendo o seu sentido de girar. Eles giram ao contrário. Em vez de fazer você se recarregar, eles fazem você ficar descarregado, tá? E aí aquilo vira uma bola de neve. Quanto mais descarregado você tá, menos vontade você tem de fazer as coisas, menos vontade você tem de buscar ajuda, né? Menos você consegue pensar na sua divindade, e aí a coisa começa a tomar um rumo muito perigoso, tá? Então aqui, gente, tomar cuidado com essas atitudes, e assim que você identificar uma ou outra em você, imediatamente procurar trocar essa atitude por atitudes que façam a sua luz aumentar, que é o que a gente vai ver agora no próximo slide. Muito bem, então aqui nós temos atitudes que preservam e aumentam a sua luz. Então essas atitudes, além delas manterem a sua luz, a sua energia em você, elas promovem o aumento da sua luz, tá? Então elas fazem com que você não perca energia, e além de não perder, faz com que ela seja armazenada, ela aumenta e fica armazenado em você. Então a primeira delas é a alegria, tá? Você quer aumentar a sua quantidade de luz dentro de você? Tenha atitudes alegres. Não importa a forma como você vai expressar sua alegria, mas expresse alegria. Procure coisas que te façam feliz, coisas que te tragam alegria, mesmo que seja uma coisinha simplesinha, não importa. Se ela te traz alegria, cultive essa alegria, tá? A gente vai até fazer um trabalho mais pra frente para a gente poder só vibrar na alegria. Porque a alegria, gente, é o caminho, é o passo mais rápido que você dá para aumentar a sua luz, para aumentar a sua energia, tá? Então, grava bem isso. Em segundo lugar, mas não menos importante, nós temos o amor, tá? A alegria e o amor juntos, vocês são assim como um farol de luz, tá, gente? Então, guarda bem isso. Alegria e amor é como se vocês se transformassem num farol de luz, tá? E de energia positiva. Tudo que tá ruim em volta some tudo, tá? A gente é só observar pessoas alegres, pessoas que têm amor, né, expressado da forma que for, né? Não tem uma forma específica para expressar o amor. Você pode expressar da forma que você quiser, através das suas plantas, dos seus animaizinhos, dos seus relacionamentos, não importa. O que importa é que você sinta esse amor, tá? E a gente percebe, pessoas que são alegres, pessoas que expressam amor, você nota assim, parece que tem uma luz na cara delas, né, no rosto, assim, é impressionante, né? Além do que a pele fica mais bonita, o cabelo fica mais bonito, tudo fica mais bonito, tudo fica radiante, né? E também a gente percebe até que a aparência delas é mais bonita também, né? Nossa, aquela pessoa é linda. Ela é linda porque ela expressa alegria, ela expressa esse amor. E da onde vem tudo isso? Da divina presença eu sou. Alegria, amor e todas essas outras atitudes que eu pus aqui são formas que a sua divina presença eu sou se expressa através de você. Por isso que isso preserva e aumenta a sua luz. Essas atitudes vêm diretamente dela, da sua divindade, da sua divina presença eu sou, tá bom? Então nós temos também o entusiasmo, né? Aquela pessoa entusiasta, né? Você fala com ela, ela te coloca para cima, né? Ela dá um up assim na sua vida. Por quê? Porque ela te coloca para cima. Ela fala, não, tudo vai dar certo, tudo é correto, eu vou conseguir, eu vou fazer e tudo vai dar certo. Então é uma pessoa entusiasta, né? É uma pessoa que está numa frequência vibratória fantástica. Fantástica, gente, tá?
Aí nós temos também vontade de viver, né, que está relacionado com entusiasmo, com alegria, com amor. Pessoas alegres, pessoas amorosas, elas vivem mais. E elas vivem mais com qualidade. Né? A gente vê essas pessoas, né, já com uma idade avançada, que são exemplos de vontade de viver. Né? A pessoa está lá fazendo, querendo viver, gente. Isso aí é muito importante. Muito importante. Né? Aí nós temos a confiança. A confiança, ela nasce dessas atitudes positivas, dessas atitudes que nos conectam com o nosso lado mais superior, né? Superior que eu falo é de frequência vibratória, tá? Essa frequência vibratória, ela traz pra gente um up de energia, né? Você vê, só de falar dessas atitudes, a gente já sente a energia delas. É bem diferente do slide anterior, em que a gente estava falando de outras atitudes, né? Ali a coisa é mais lenta, é mais densa. Aqui não, aqui a gente, só de falar dessas atitudes, né, de sentir a energia dessas atitudes, vocês percebem, né, até na própria gravação da aula aqui, elas colocam você para cima, elas colocam você numa outra frequência, tá? E isso que é interessante, é isso que precisa acontecer, tá bom? Aí nós temos a proatividade, né? A proatividade é aquilo que te põe para movimento, né? Você pensa numa ideia, você vai lá, é proativo, você faz acontecer, tá? Aí nós temos a esperança, que é o que nos sustenta, né? Que ajuda a gente a sempre olhar para frente. A esperança, gente, ela faz você olhar para frente e para cima. Ela nunca vai fazer você olhar para baixo, tá? Inclusive tem algumas atitudes que falam assim pra gente, que quando a gente tá meio tristinho, se a gente olhar para cima, né, para o céu, para alguma coisa assim, levantar nossos olhos para cima, a nossa cabeça, a nossa mente, ela muda uma certa frequência ali dentro, né, e faz com que você não fique triste. Então, ó, fica uma dica aí, né? Tá tristinho, tá meio sombrio o seu dia, olha para cima, tá? Levanta os olhos e olha para cima, alguns segundos que você já vai sentir uma diferença, tá bom? Aí nós temos a paciência. A paciência, gente, ela mantém a gente num estado constante de energia, tá? Ela não deixa a gente perder energia. Então, a paciência, ela é como se fosse assim, o nosso anjinho da guarda, né? Para ajudar a gente a não perder energia. Porque ela ajuda a gente a não destemperar a nossa energia, a não cair na raiva, a não cair na intolerância. Então, a paciência é um anjinho assim que a gente precisa ter sempre de braço dado com a gente, de mãozinha dada, para não deixar a gente abrir algum chakra para perder energia através de alguma atitude que não seja boa, tá bom? Aí nós temos a benevolência, né? Que quem está vibrando numa frequência dessa, obviamente, vai estar sentindo aquela vontade de fazer algo bom para alguém, né? Algo que enalteça alguém ou alguma situação, né? E a caridade também é uma atitude que ela ajuda muito a gente a manter os nossos níveis de energia e de luz elevados. Então a caridade pode ser feita da forma que você quiser, né? Você pode dar um sorriso para alguém, você pode dar algo material para alguém, você pode dar o seu tempo, né, para escutar alguém que quer conversar alguma coisa. A caridade, ela é muito democrática, né? Qualquer coisa que você fizer pensando em trazer um benefício ou um alívio para quem quer que seja, você está exercitando a caridade. E a caridade, gente, é uma energia que está muito presente no nosso chakra cardíaco. Quanto mais você conseguir exercitar a caridade, mais saudável vai ficar o seu chakra cardíaco, tá? Mais equilibrado e mais ativo positivamente ele vai ficar, tá bom? Então, gente, nessa aula de hoje, o objetivo é exatamente isso, ajudar você a perceber atitudes que drenam a sua luz e mostrar para vocês atitudes que aumentam e preservam a sua luz. Porque aí com essa luz que vocês têm armazenado com essas atitudes, que é para ser exercitado no dia a dia, né, gente? Não é só
um dia só e depois esquece. Não, isso tem que se formar um hábito, né? Quando você tem como hábito essas atitudes, ou algumas dessas atitudes, você vai ver que a sua frequência muda completamente. E a sua luz começa a ficar ancorada em você, tá bom? Então, gente, eu deixo vocês com essas reflexões muito interessantes, muito bacanas. Agradeço a sua sintonia, agradeço a sua presença de luz aqui no canal e gratidão pela sua presença e sintonia e até a nossa próxima oportunidade.